Porque essa profissionalização do mercado tá fazendo com que não é mais um copywriter que escreve aqui qualquer coisa, não, mas é uma pessoa que tá construindo time, que tá desenvolvendo uma empresa, que tá construindo um negócio, que tá desenvolvendo uma cultura. Então, cada vez mais a gente vê esses passos, mesmo que pequenos, no mercado digital, desde lançamento até direct response. Visto isso, cara, antes mesmo de eu ter só uma copy boa, cara, o que você precisa fazer para conquistar a confiança do outro? E aí envolvem a parte de comportamento, que é o que eu prego muito. Então, por exemplo, pro copywriter, eu digo, né, as pessoas, elas ensinam hoje, geralmente, na internet, que você só precisa, tipo assim, só ensinam técnica. E na minha visão, cara, as coisas que mudaram pra mim foram 3 coisas, não foi só técnica. Obviamente, eu precisava ter copy, porque você precisa saber escrever, no mínimo, headlines, você entende o modo de dizer. Só que comportamento e processo. Então, pra mim, o processo é pra escala, mas o comportamento vem antes da técnica. Porque, por exemplo, a minha proatividade, lá na época que a gente tava Alphaville, mano, naquela época eu aprendi copy lá. Só que qual que foi a ideia do cara virar assim pra mim e falar, mano, eu quero que você cuide de copy. Porque eu. Tá entendendo? Eu posso trazer até outros conceitos, né? Quando eu cheguei lá, mano, eu acho que... Eu não lembro se você tinha feito, mas eu não tinha feito nenhum curso especializante, sabe? Tipo assim, de especialização. Não tinha feito curso de tráfego específico pra tráfego, sabe? Tipo um Sobral da vida. Não tinha feito curso de copy. Não tinha feito nada disso. Só que eu lembro que o meu comportamento na época gerava sempre uma pessoa proativa, curiosa, comprometida. Eu sempre... por exemplo, naquela época em Alphaville, mano, eu era o primeiro a acordar e o último a dormir. Eu era a pessoa, cara, que... assim, cara, era pau pra qualquer obra, tá me entendendo? Eu digo que eu brincava naquela época que eu falava assim, cara, eu não tenho nada pra oferecer, a não ser uma pessoa com quem contar. Ou seja, era uma pessoa que eu tinha que tinham com quem contar. Cara, beleza, precisa aprender copy, eu aprendi. Não, precisa aprender lá o Active Campaign, o Infusionsoft eu aprendo. Então, eu vejo que essa visão de comportamento, de ser curioso, proativo, autorresponsável, ele gera confiança na pessoa que te permite atuar, começar a migrar para essa responsabilidade de estrategista antes mesmo de você ter a técnica de estratégia. Porque na minha visão, cara, você só é um bom estrategista quando você tem repertório. Então você pode até dizer que você estudou lá o curso de oferta, que você estudou o curso de funil. Você só vai ser um bom estrategista quando você encontrar, você botar a estratégia na mão, você definir a oferta, você definir a narrativa, você definir essas coisas e você acertar. E você errar. E você entendeu que você errou. E o quantos por cento hoje isso aí é do ChatGPT, cara? Do copywriter, na sua visão? Você diz assim, o quanto o GPT ele ajuda? Um cara de lançamento, um copywriter de lançamento hoje, ele tá usando muito IA pra escrever hoje, tudo, né? Basicamente todas. Você acha que ele pode ser substituído? Total. Olha só que massa. Um estrategista, ele pode deixar de ter os copies na equipe dele? Pode. Por quê? Olha que massa. E eu vou dizer, talvez isso não aconteça tão breve assim. Mas eu vou dizer que tem algumas coisas que talvez possam começar a surgir daqui pra frente. Vou dizer, por exemplo, lá na empresa, a gente tem uma planilha com todas as copies do lançamento, de todos os formatos de lançamento. Desde e-mail até mensagem de WhatsApp. Headline, tudo. Mensagem de cadastro, e-mail de compra de cadastro concluído, mensagem de WhatsApp de cadastro concluído, falando que a pessoa se cadastrou no evento, etc. A gente já tem todas elas planilhadas. Com um clique na automação, eu crio um agente com toda a narrativa do novo lançamento. Com um clique, a automação lê todas as mensagens e altera para nova narrativa e deixa tudo já programado, já deixa tudo organizado com todos os e-mails, todas as mensagens, desde cadastro concluído até fechamento de carrinho down sell. Pra mim, porque eu, Cal mesmo, cara, 90% do meu lançamento ele é preset. Preset de mensagem. Ou seja, talvez, mano, isso daí não seja bom pra um lançamento de alguém que venda algo criativo necessariamente, entende? Sei lá, um Leandro Aguiari. Difícil você encontrar um cara... até a dificuldade de você construir um ChatGPT que vai construir uma narrativa de um anúncio do Leandro Aguiari quando ele fazia lá do medo como personagem, fazia uma cena de filme, é difícil demais, né? Apesar de não ser impossível. Sim, mas funciona. Funciona, exato. Então, tipo assim, cara, o GPT pra mim, hoje 90% é preset. Cara, todas as mensagens hoje... E aí que tá, não é porque... hoje...
não é utilizando o GPT assim como uma forma de não só não tem tanta relevância. Por exemplo, uma mensagem de estamos ao vivo. Cara, o que você precisa de complexidade nisso? Tipo, você acha que a galera que tá fazendo um copy hoje, todo mundo vai acabar migrando pra ser estrategista? Não acho que todo mundo vai migrar. Mas assim, ó. Porque até eu acho que assim, o copywriter não vai morrer, mas ele vai ficar pobre, entendeu? Que não fizer isso. Cara, a gente vê muito hoje, eu vou falar isso como mentor de copy, né, mano? E eu tenho muitos amigos mentores de copy. Cara, os copywriters, eles estão, tipo assim, não ganha grana, você me entende? Não consegue escalar. Ah, Cal, talvez seja o formato de negócio deles, né? Tipo assim, que eles olham. Então, tipo assim, estão no mundo de lançamento, se você pegar a galera da Direct Response, né? Não, vai pra Direct Response, sai de lançamento, vai pra Direct Response, porque em Direct Response o copywriter é valorizado. Cara, eu não trabalho nessas agências de Direct Response e eu tenho certeza que eu sou, tipo, menos de 1% da galera do topo dos copywriters do Brasil, entendeu? Que é dito de faturamento. Calma, mas você não é só copywriter, exato. Eu migrei pro viés estratégico. Mas assim, cara, é difícil você encontrar, mesmo quando eu era copy, sei lá, em 2023, era difícil encontrar pessoas assim no dia a dia, mastermind, etc., que eu, na prática, visse que ganhava mais que eu. Então, assim, você percebe que o mercado já tá dificultando o profissional. Agora, se esse cara não começar a migrar, ele vai ficar, geralmente, novamente, nessa profissionalização do mercado. Provavelmente ele vai trabalhar para uma empresa, para um expert ou para uma agência. Vai ficar full time lá ganhando seus 3 mil reais, talvez 5 mil reais no máximo. E talvez é isso. Só. Beleza, se isso é bom pro cara, beleza. Mas como eu falei, cara, com a inflação do jeito que tá, esse cara é pobre daqui a alguns anos, você entende? Essa é a minha visão, cara. Tipo, eu já, por exemplo, né, sempre já contratei muito copy, já tive muito copy. E a visão que eu tenho, assim, é que, cara, se eu fizer um bom prompt, se eu precisar realmente sentar ali, acho que o GPT, ele consegue realmente me dar alguma coisa que é muito mais usual do que, às vezes, do que uma pessoa ter que ter um processo criativo, ela tem que entender muito bem o mercado, toda aquela coisa, aquela lentidão toda, e é indispensável, mano, com certeza. Mas isso coloca em risco, né, velho, toda essa galera. Né? E, tipo, não só essa profissão, né, como outras. Mas estrategista, você acha que também não tá em risco? Cara, olhando assim, estando no mercado, me parece que não. Porque, no mínimo, hoje vamos imaginar assim, um estrategista, não só como estrategista, mas como um parceiro do negócio. Do expert, por exemplo. O expert não dá conta de fazer tudo sozinho, mano. Então, assim, no mínimo, você vai precisar um exemplo. Né? Hoje, eu sou estrategista, vamos dizer assim, e meio que gestor, porque o nosso time é muito enxuto. Então, assim, a gente criou tanto processo, a gente é com um time muito bom, então a gente consegue ser pouco, um time muito enxuto. E, assim, cara, eu trabalho como uma parte de gestão, entende? Então, eu que lidero ali o time, eu que delego as tarefas, etc. Porque, pra mim, é muito simples. Só que, mano, o expert não dá conta de fazer isso. Naquilo que ainda tem que fazer. Cara, vai ter que aprender na ferramenta, vai ter que aprender a mexer, sabe? Sei lá, StreamYard, vai ter que aprender a mexer nas configurações do SendFlow, da page de conversão do WhatsApp, né, no tráfego. Tipo assim, ele não tá afim de fazer isso. Ou pelo menos contratar a galera e ficar fazendo gestão de tudo isso enquanto grava conteúdo. Sim. E, tipo, a ideia é que vai começar a surgir agências, né, que são basicamente 1, 2, 3 pessoas cuidando de lançamentos gigantescos. Você acha que isso pode acontecer? Cara, eu acho que é bem possível, principalmente com a IA. Muito possível. Eu vou dizer assim, cara, sendo bem sincero, que eu vejo como uma diminuição de risco também, sabe? Então, cara, por exemplo, hoje a gente tinha, por exemplo, big players no mercado que tinha equipe de 300 colaboradores. Tem, né? E, mano, eu vou dizer porque eu sei das pessoas que estão implementando IA pra eles, eu sei que se der certo, assim, se dependendo, não sei o prazo, né, vai dar certo, mas assim, dependendo, não sei o prazo disso. Toda essa galera vai ser mandada embora. Você me entendendo? Porque, sei lá, 50% disso é time comercial. Só que agora você vai ter a IA com a voz do expert ligando pro cara, fazendo atendimento na hora que quiser, fazendo agendamento da call, mandando mensagem pra ele, tudo com a IA personalizada, sabe? Com um vendedor que eventualmente você não vai precisar treinar, velho. Você vai ter o prompt pronto e você vai ter vendedores infinitos, tá me entendendo? O próprio Max, da Adapta,
Ele falou, cara, os meus vendedores de IA vendem mais do que todos os meus vendedores humanos juntos. Ele falou assim, Caramba. eu só tenho vendedor de humano pra ter esse contato mais próximo com o humano mesmo. Exemplo, pra fazer uma call, a pessoa se sente mais segura. Então, existem perfis diferentes. Mas ele falou, a minha IA vendedora vende mais do que todos os meus vendedores juntos. Caramba, velho. Não fazia ideia, tipo, desse dado. Tipo, achava, pelo menos, que isso era ainda uma coisa mais... Estamos conversando pra ver o que vai acontecer. Mas não, isso já tá acontecendo, então. Já tá acontecendo. Exato. Então, assim... Qual que é a sua visão pros próximos meses disso? Próximos meses, anos disso? Cara, o mercado vai se adaptar muito. E é por isso que eu falo. Tipo assim, até que eu tenho... Sempre quando eu ensino, por exemplo, a parte estratégica, eu falo, mano, você não deve aprender uma estratégia específica. Você deve aprender a ter um pensamento estratégico. Porque você aprende a se adaptar em qualquer situação. Qualquer situação. Então, independente se é estrategista, se você é copy, se é isso, aquilo, qualquer profissão que você seja, se você tiver um pensamento estratégico para sua área, você vai aprender a se adaptar. Então, o que você vai precisar fazer, cara? Se adaptar, entendeu? Então, tipo assim, sei lá, você é vendedor, cara, aprende a criar um agente vendedor, entende? Cria uma empresa de... É esse que é o grande ponto agora, né? Não importa com que você trabalha, aprende a e implementa isso, conecta tudo isso e aí vende através de um serviço ou de uma ferramenta. Tipo, essa é a única visão, assim, né? Que todo mundo vai começar... Já tá começando a fazer, né? Total, exato. Então, tipo, eu vejo que, por exemplo, a parte de copy, mano... por exemplo, GPT. Vai tomar os copies? Não, alguém tem que operacionalizar isso, né? Eu vou te falar, mano, dificilmente você vai ter o expert, exemplo, o time do expert que vai tá ter... cada vez mais simples, né? Tipo, daí a tomar controle até disso. Aham. Entendeu? Mas eu acho que otimiza tempo, né, mano? Mais do que necessariamente vai trocar... Assim, eu acho que vai ter, por exemplo, uma operação, ela vai, ao invés de ter 3 copywriters, ela vai ter um. Mais um que saiba mexer com IA. Porque a produtividade dele com IA vai compensar pelos 3. Posso te dar um exemplo? Na nossa empresa lá de automação, a gente fez um serviço para uma galera que tinha um aplicativo de aprovação para residência odontológica. Os caras tinham 3 pessoas, então eles tinham um aplicativo, só para contextualizar, um aplicativo onde eles tinham simulados toda semana. E a pessoa, ela respondia e depois ela podia pedir uma explicação do instrutor, que é humano. Então eles contratavam 3 pessoas que via quais perguntas precisavam ser comentadas e eles comentavam. 3 pessoas, sei lá, com salário de R$1.500, R$2.000 por mês, ou seja, totalizando R$6.000 por mês. E eles conseguiam responder juntos, os 3, 1.200 respostas por mês. Os caras falavam que tinha muito mais pedido do que eles conseguiam atender. Se os caras aumentassem mais pessoas, mano, no time, como isso não gera venda diretamente, ia aumentar muito o custo da empresa para eles conseguirem tomar conta disso. Ou seja, os caras estavam com um backlog de 14.000 perguntas para serem comentadas, conseguiam fazer 1.200 por mês, só que cada mês gerava mais de 1.200 perguntas novamente. Ou seja, os caras estavam num limbo de, mano, qual que tá mais sendo pedido, entendeu? Qual que é o assunto que tá sendo mais pedido e vamos focar nele. Mas eles estavam ali já aceitando de que eles iam viver num limbo eternamente, tá me entendendo? Porque eles não iam contratar mais pessoas porque ia aumentar muito o custo da empresa. A gente entrou lá na operação. A gente criou uma automação, um agente, analisador de questões. A gente colocou todos os livros de odontologia de todas as residências possíveis dentro do GPT. A gente conseguiu revisar as 15.000 respostas em 8 horas, gastando, se eu não me engano, R$700. Caramba, mano. Ou seja, algo, mano, para os caras revisarem 14.000 respostas, a gente teria aí, no mínimo, o que? Uns 12 meses. Em um ano, os caras, 3 pessoas que você vai ali no ano seriam R$72.000. Com R$700, a gente conseguiu fazer em 8 horas as 14.000. Ou seja, a gente economizou tempo e a gente economizou dinheiro dos caras. Cara, o que aconteceu no mês seguinte? No mês não. Na semana seguinte, demitiu 2. Só deixou um que vai ficar controlando e fazendo o double check da IA. Porque tem algumas que a IA discorda, né? Então, tipo assim, a IA não concorda, que a gente tinha uma assertividade, mano, de 92% a 95%. A IA acertava. Ou seja, 5% que ela não concordava com o gabarito, jogava pra pessoa. Entendi. Cara, os caras economizaram mais de 70 mil por ano e os caras gastaram aquilo que eles demorariam 12 meses, eles fizeram em um dia. 8 horas. Tá me entendendo? Então não tem como dizer que não vai mudar. Tá me entendendo? Agora, pensa só. Agora vamos olhar pro profissional. Qual foi o profissional que ficou?
O mais empenhado, o mais focado, aquele que... Isso é... E é isso que eu tô dizendo, que tá vendo? Às vezes a pessoa foca na técnica, eu sou um bom vendedor, mas não sei o quê. Mas, mano, quando a coroa aperta, assim, quando a laranja espreme, quem fica? Então eu quero ser esse cara. Então eu digo, mano, quando a gente foca na parte de prestação de serviço e na mudança disso, mano, você precisa ser um cara diferenciado em comportamento. Sabe por quê? Porque a sua técnica, aquilo que você vai ter que aprender depois, seja IA, seja automação, seja o que for, seja mexer no GPT, cara, você vai dar um jeito, mas você vai ficar. Você vai ser o cara que vai ficar, tá ligado? Essa é a minha experiência, cara. Depois você saiu da High Level, você começou a pegar seus próprios projetos, você criou a sua empresa. Como é que foi isso aí, cara? Só para o pessoal entender. Inicialmente eu comecei como um freela mesmo, né? Então, 2022 inteiro, eu trabalhei só como freela. Então, me chamavam para lançamento, eu ia, né, fazia um lançamento específico. Então, eu 2022 não tinha GPT ainda, né? Se eu não me engano. Não. Começou 23, mas... Então, era noites e noites acordado, digitando pra caramba. 2022, cara, eu cheguei a pegar 9 projetos de copy. Eu virava, mano, 48 horas no Venvance. Isso que eu ia te perguntar, cara. Tipo, muita gente usa Venvance hoje. Tu acha que, tipo, qual que é a sua visão sobre isso hoje, mano? E o perigo disso na sua visão? Uai, só vai morrer mais cedo. Você tá disposto a morrer mais cedo, beleza. Tá entendendo? Vai diminuir sua capacidade cognitiva, né? Vai fazer com que você morra mais cedo. Vai te dar provavelmente tem grande chance de te dar uma crise de depressão futuramente. Vai te causar dependência. Tá disposto a fazer isso por causa de um pico de trabalho, beleza. Mas, ainda assim, cara. O Wesley Delagonari, manja, do Reservatório de Dopamina, sim. Ele mesmo fez um post recentemente que é ilusão de que o Venvance e a Ritalina gera... Não sei se foi ele ou se foi o Dr. Baracá, mas enfim. Que gera uma falsa sensação de produtividade. Eles postaram recentemente. Tipo, pós-uso, você disse? Não, durante o uso. Falou que a gente tem... Eu que usei... Eu posso dizer assim, cara, parece que muito que a gente fica focado e eufórico. Mas, aparentemente, os estudos dizem que é uma falsa sensação disso. Tá me entendendo? Mas eu posso dizer por mim, cara. Nossa, o Venvance, ele te causa uma depressão profunda depois de você usar. É uma metanfetamina, né, cara? Tipo... Eu não manjo. É uma metanfetamina. É um anfetamínico, né? Tipo, ele tem essa parada de, tipo, pum, e aí tá, uma grande bad depois. Eu também já tomei Venvance, teve um outro lá que eu também tomei. Mas, tipo, uma vez, pontualmente, porque todo mundo fala desse negócio. E, tipo, uma coisa que eu vejo, assim, é que, tirando aqueles casos que são realmente recomendados via médico e tudo mais, assim, a galera usa isso muito como bengala e, às vezes, não entende o perigo do negócio, velho. Mas até pra quem usa, cara, eu posso dizer isso porque a minha esposa utiliza Ritalina. Até pra quem usa, mano, tem degeneração cerebral. Então, tem um médico, o Dr. Frederico Porto, que ele falou o seguinte, cara, só que aí é óbvio que você vai pra aquilo que é menos, pra aquilo que traz mais benefício. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma crise grande de TDAH, cara, e ela tem que utilizar um Venvance, mano, ou ela tem uma deficiência cognitiva e uma deficiência cerebral a longo prazo, ou ela não vai conseguir construir nada na vida dela. E aí? O que você prefere? Cara, então beleza, eu tô disposto a ter essa diminuição, essa capacidade cognitiva ao longo prazo, eu tô disposto a ter essa degeneração cerebral, por causa que eu preciso pelo menos fazer as coisas do meu dia a dia. Senão eu não vivo, entende? Então mesmo pra quem tem doença, mano, causa degeneração cerebral e tem sérios riscos. Agora, mano, eu conheci muitas pessoas que tomavam 2, 3 Venvance por dia, sabe? Isso, cara, na minha visão, eu vou dizer assim, pra quem tomou, isso mostra como realmente é uma droga, entendeu? Porque quando eu tomei a primeira vez, cara, durou muito tempo. Aí cada vez mais parece que você vai demorando menos, você precisa tomar mais. E aí quando você deixa de tomar, você agora vai ficando dependente, porque agora parece que você não tá sendo produtivo. Você tem a euforia abaixo, você fala assim, cara, que merda, eu não tô igual antes, eu não tô focado, eu não tô concentrado, eu não tô eufórico pra fazer o trem, sabe? Então, com certeza, cara, isso é algo que cada um vai pagar as consequências dos seus atos, você entende? Mas contra fatos não há argumentos. Há uma diminuição da capacidade cognitiva, há degeneração. Te ajudou lá em 2022? Nessa fase que você tava escrevendo muito? Então, né, mano? Aí eu não sei até que ponto ele me ajudou ou foi placebo também, né? De fato, assim. Mas, por exemplo, uma coisa é fato. Por exemplo, eu tomava Venvance pra ficar acordado. Então, eu tomava o meu Venvance sempre quando eu ia, tipo assim, à noite. Que aí eu virava. Então, quando eu virei 48 horas pra entregar um funil,
Cara, eu tomei Venvanse de madrugada. Pra quê? Pra manter acordado, entendeu? Então, eu acho, assim, mas eu não tomei muito. Eu acho que eu tomei em 2022, eu tomei umas 2, 3 vezes no máximo. Porque até eu tinha parado já de comprar e eu falei assim, cara, eu vou deixar na gaveta aqui uns só pra... Em casos que eu preciso mesmo, entendeu? Só caso eu precise aqui. E aí eu deixei lá. Mas assim, cara, eu vejo, por exemplo, hoje. Cara, hoje... Ó, pra não dizer que eu tô mentindo. Hoje eu acho que eu ganho, cara, sei lá, mais de 20 vezes do que eu ganhava naquela época. Mais. Eu não tomo nada e trabalho menos. Não viro mais 48 horas. Você entende? Então, tipo assim, eu acho que foi um grande aprendizado, sabe? Então, não vou dizer assim que necessariamente não vou dizer assim, não chego a dizer que eu faria diferente, talvez. Porque talvez se eu não tivesse passado por aquele aprendizado hoje, se eu fosse experimentar isso hoje, talvez as consequências seriam muito mais graves do que naquela época. Que eu era solteiro, não tinha família, né? Não tinha ninguém ao meu redor. Eu poderia ficar 48 horas direto trabalhando, o que hoje muda. Então, cara, só que, novamente, cara, tem consequências gravíssimas. E eu mesmo não uso mais. Então você percebe assim, né? A diferença de trabalho duro, o trabalho inteligente e o trabalho necessário. Entende? Porque, tipo assim, nem todo mundo vai conseguir ter o mesmo trabalho inteligente. Porque capacidade cognitiva, ué, contexto familiar, né? Nem todo mundo vai conseguir fazer a mesma coisa. Diferente do que muitos acham, né? O que é essa capacidade cognitiva? Cara, eu não posso dizer assim, eu não vou me aprofundar muito porque eu não sou tão especialista nisso, assim, sabe? Mas é perceptível que essa capacidade cognitiva não é a cognição que geralmente está na boca das pessoas, que as pessoas confundem com QI. Não é isso. A capacidade cognitiva, ela é basicamente a sua capacidade de enxergar algo ou não enxergar. Ou seja, geralmente você vê as pessoas que mais pensam fora da curva, mano, são pessoas mais cognitivas. Exemplo, o que difere... Vou dizer por mim, tá? Não vou dizer pelos outros. Mas o que difere eu do Elon Musk, cara, é muito mais do que dinheiro. Entendeu? O Mark Zuckerberg... Ou, tipo, quantidade de tempo de estudo, por exemplo. De estudo, qualquer coisa. Tipo assim, mano, se você pegar esses caras, com a nossa idade, os caras já estavam com alguns milhões em dólares na conta em empresas quase, sabe, múltiplos milhões. Ou seja, os caras têm algo muito diferente do que simplesmente esforço e dedicação. Entende? A galera fala, olha só, o Elon Musk dormiu no escritório dele. Sim, mano, dorme no seu escritório aí. Vamos ver quem vai construir uma Tesla e uma SpaceX. Tá me entendendo? Ó, se você estiver assistindo isso e depois você vier no meu direct e falar assim, ó, tá vendo, eu construí, cara, vai ser muito interessante ter encontrado mais um cara muito cognitivo. Mas sabe que as pessoas não acontecem isso. Vamos pensar, né? Cara, meu avô tava falando hoje com o Uber vindo pra cá. Meu avô trabalha pra caramba, mano. Tá entendendo? Meu avô trabalha muito, mano. Com 71 anos de idade, meu avô trabalha de sábado e domingo, velho. Eu até falei pro Uber, falei assim, cara, eu tenho convicção de que meu avô trabalha mais que eu. Tá entendendo? Então, essa parada, o Venvanse, ele te dá muito essa perspectiva minha de vamos virar 48 horas. Ela tem 2 erros, né? Não só os meios pelos quais você está utilizando isso que vai gerar consequências graves depois, mas o pra que você está fazendo isso. Que acho que é o grande parada do negócio, sabe? Do por que a gente trabalha dessa forma que a gente acha que deve trabalhar até pra ponto de tomar Venvanse e estragar nosso cérebro pra conseguir fazer alguma coisa, tá me entendendo? Isso é foda, cara. Isso é foda.